Você passa horas aqui no YouTube buscando por vídeos sobre propósito, tentando encontrar o seu propósito. O problema é que cada um fala uma coisa diferente e pior, cada um deles coloca uma pressão enorme em você encontrar o propósito, senão você não vai ser uma pessoa plenamente feliz, senão sua vida não valeu de nada. E você termina o vídeo pior do que você entrou. Eu já fui a pessoa que passava horas no YouTube olhando vídeos sobre propósito, lendo livros sobre propósito e no final eu também terminava pior do que começava. Só que nesse momento eu vou te pedir, cara, esquece rapidinho tudo que você viu sobre propósito. Eu quero te mostrar uma forma diferente de você não depender mais do propósito para você construir a vida que você quer e você ser feliz. Porque a verdade é, enquanto você estiver apegado a isso, a sua vida não vai evoluir. E é interessante porque Viktor Frankl, na década de 40, o famoso psiquiatra que foi para o campo de concentração, ele entendeu que as pessoas que sobreviviam no campo de concentração eram exatamente as pessoas que tinham algum tipo de sentido, algum tipo de meta, alguma coisa para cumprir na vida. Essas eram as pessoas que sobreviviam, que continuavam dia após dia vivas. Elas eram as pessoas que negociavam com a vida para elas continuarem vivas. Foram as pessoas que saíram do campo de concentração. Inclusive, o que fez com que Viktor Frankl sobrevivesse ao campo de concentração foi exatamente olhar tudo o que estava acontecendo ali e publicar o primeiro livro dele. E uma coisa interessante é que quando Viktor Frankl estava dentro do campo de concentração, ele olhava para tudo aquilo que estava acontecendo, quando ele tentava compreender por que as pessoas estavam sobrevivendo enquanto outras estavam morrendo, ele tinha que estudar mais aquela situação e publicar algo para ajudar com que outras pessoas superassem suas dores. Isso se chama compaixão. E é exatamente isso que é o primeiro ponto para você entender como você pode servir ao mundo, encontrar um sentido para você. O que é que está acontecendo à sua volta hoje que de alguma forma mexe com você, que você pode ajudar a resolver? Quais são as dores do mundo, da sociedade, do seu bairro, do seu cliente que você pode ajudar a resolver? Quando você olha para esse primeiro ponto, é uma forma de você encontrar sentido para sua vida. Só que muitas vezes você não precisa ser movido pela dor, pela compaixão. Muitas vezes você pode ser movido pela paixão. O que você ama fazer, que de alguma forma você faria por horas. O problema é que muitas vezes quando a gente pensa em paixão, a gente entra num julgamento muito grande. Porque se eu amo cozinhar, por exemplo, pessoas vão pagar por isso, mas isso é servir, isso é gerar valor para o outro? Muitas vezes a gente entra nesse conflito mental. E é aqui que você precisa olhar para o que você faz hoje e pensar que alguém precisa disso. Isso é paixão. Só que muitas vezes a gente não tem uma dor ou muitas vezes a gente não tem uma paixão. Só que muitas vezes nós somos ligeiramente bons em alguma coisa. Por exemplo, eu sei contar histórias. Eu sei fazer isso muito bem. E eu não compreendia, por exemplo, que isso poderia ser algo que eu poderia fazer para viver e fazer as pessoas melhores através de contação de histórias, por exemplo. O YouTube é uma ótima plataforma para contar histórias e levar conhecimento através de histórias. E muitas vezes a gente olha para o que a gente sabe fazer um pouco melhor e a gente não leva em consideração. Sabe por que isso acontece? Acontece muitas vezes porque a gente acredita que nós temos que nascer com dom, com um propósito. A gente não entende que a gente pode desenvolver coisas que aos poucos vão se tornando ferramentas para fazer diferença na vida dos outros e da nossa própria vida. Só que tem um outro julgamento que é: eu não sou bom o suficiente para ajudar os outros, porque a gente acredita que nós temos que ser muito bons para fazer a diferença na vida dos outros. A gente não entende que nós escolhemos ou a compaixão, ou a paixão, ou até mesmo a expertise, e nós desenvolvemos isso, nos tornarmos muito bons para fazer a diferença na vida dos outros. Nós temos essa ilusão que eu nasci pronto, que eu me criei, que eu sou assim. Quando eu entendi, por exemplo, que eu poderia pegar a contação de histórias ou entretenimento e juntar com comportamento humano e fazer algo forte para transformar pessoas, aí eu entendi que eu tinha que me desenvolver em cima desses aspectos para eu me tornar um profissional e um ser humano muito melhor. Quando a gente entende que nós estamos fazendo a diferença na vida dos outros, uma coisa começa a acontecer na nossa vida. De repente nós temos mais doses de dopamina, que é aquela coisa da felicidade, que é aquela coisa de você olhar um sentido para a vida, que é a serotonina, que é o bem-estar, e da ocitocina, que está ligado diretamente à nossa confiança. Os cientistas, inclusive, chamam isso de tripla felicidade. E nós nos sentimos muito melhores quando nós temos tudo isso acontecendo dentro do nosso corpo. A gente tem mais clareza, a gente tem mais vontade de fazer coisas. Só que nós acreditamos muitas vezes que o propósito é uma coisa definitiva, uma coisa pro resto da vida. A gente não entende, na verdade, que a gente pode, ao invés de chamar de propósito, chamar isso de objetivos de vida. Só que olha que coisa interessante, objetivos de vida são transitórios. Imagina um pai de família, por exemplo. Para ele, nesse momento, o sentido dele, o objetivo dele, muitas vezes é colocar comida dentro de casa. Nesse momento ele não está preocupado em salvar as baleias do Ártico, ele não está preocupado com missões internacionais. A missão dele hoje
é prover para a família dele. A minha missão hoje é transformar vocês através do YouTube. Daqui 5 anos, eu não sei. Para os prisioneiros do campo de concentração, por exemplo, era muitas vezes ver a família. Viktor Frankl publicar o livro dele que foi queimado inicialmente e depois ele começou a reconstruir dentro do campo de concentração e aprender mais sobre seres humanos, e ele precisava levar isso para o mundo. Só que para isso funcionar, você precisa olhar para você agora. O problema é que eu passava horas muitas vezes no YouTube vendo um monte de vídeo e eu saía desses vídeos, eu ia para outra rede, para o Instagram, abrir o Instagram de outras pessoas e olhar o propósito delas e tentar me encaixar no propósito delas. Eu não gastava um segundo sequer fazendo o próprio exercício, refletindo sobre qual era a minha expertise, a minha compaixão ou até mesmo a minha paixão. E quando eu fiz isso, eu olhei e falei, ok, eu sou bom nisso e nisso, agora é hora de desenvolver. E, curiosamente, isso se tornou o meu propósito. Quando a gente para de olhar para os outros, a gente entende que propósito, sentido, etc., não é competição. Não é quem tem o propósito mais bonito, mais interessante. Uma pessoa, por exemplo, que dirige o Uber, ele está servindo. Nos termos dele, ele está fazendo a diferença na vida de outras pessoas. Um CEO está fazendo a diferença na vida de pessoas. Uma pessoa que está na África também não é uma competição. Cada um entrega o que faz sentido naquele momento. E isso dá leveza da gente entender que o nosso sentido, que o que nós estamos fazendo hoje, faz muito sentido para nós entregarmos para o outro neste momento. Porque lembra, os objetivos são transitórios. Você não precisa ter clareza da sua vida inteira, saber tudo que você vai fazer até o final da vida. É exatamente isso que as pessoas estão te vendendo nos outros vídeos do YouTube. Tenha clareza da sua vida. Muitas vezes o que você precisa é clareza de alguns meses à frente, de poucos anos à frente, exatamente para você ter mais leveza e conseguir se tornar uma pessoa melhor fazendo aquilo que faz muito sentido nesse momento. Para o pai de família, mais uma vez, nesse momento é trazer comida para casa. Daqui 5 anos é outro tipo de propósito ou de servir. Para isso eu quero que você pense em micro propósitos. Esquece o propósito de vida, micropropósito. O que você precisa melhorar na sua vida agora? Como você pode servir as pessoas à sua volta agora? Às vezes você pode fazer um trabalho social no seu bairro que já vai te dar essa adrenalina, esse tesão pela vida. Vai encher seu corpo de serotonina, de adrenalina, de dopamina, de ocitocina, te faça sentir alguém. E nisso você se torna uma pessoa melhor e talvez um dia você se depare com algo que você fale, uou, isso é realmente um grande propósito. Só que você não precisa de um grande propósito para viver bem. Por exemplo, nesse momento nós queremos chegar a 1 milhão de inscritos aqui no YouTube. Levar nosso conhecimento para 1 milhão de pessoas. Nós queremos 200 mil pessoas dentro do nosso curso Remix. Isso não é para a vida. Isso é para os próximos 2 anos, porque é a minha forma de servir neste momento. E nisso me torna uma pessoa melhor. O que você pode fazer agora para se tornar uma pessoa melhor? Você mudou muito nos últimos 10 anos, nos últimos 5 anos. Talvez você nem note isso. Inclusive Daniel Gilbert, que é um dos maiores psicólogos mundiais, lá de Harvard, ele olhou 19 mil pessoas e conversou com eles e perguntou, então, você acha que você vai mudar muito nos próximos 10 anos? E as pessoas viravam e falavam, não acho que vou mudar nada. Ele falava, tá, vamos olhar sua vida nos últimos 10 anos. E todo mundo ficava espantado quanto eles mudaram. A gente não consegue perceber o quanto a gente mudou nos últimos 10 anos. E a gente acredita que a gente não vai mudar nos próximos 10 anos. E a verdade é, nós vamos mudar muito. Por isso que não adianta você tentar planejar lá na frente o seu propósito de vida, porque você vai mudar. Essa é a grande verdade da vida. Você não tem controle de quem você vai ser daqui 5 anos. Agora imagina pensar no propósito daqui 10 anos. Você vai mudar de ideia. Você vai conhecer novas pessoas, você vai viajar para novos lugares, você vai descobrir novas paixões e isso vai mudar totalmente a sua vida. Por isso, pega leve com você. Olha esses 3 pontos, compaixão, paixão e expertise e busca coisas em comum, coisas que você pode trazer para sua vida hoje, para você ter mais adrenalina, para você ter mais energia. Esquece o propósito da forma que te apresentaram. Pensa em micropropósitos, coisas muito mais simples que vão te fazer ter tesão pela vida, vitalidade. Você vai ver que é muito mais simples do que parece. E quando você encontrar o tal propósito, caso você encontre, comemore. Enquanto isso, vai comemorando cada micro vitória, cada micro propósito da sua vida para deixar a sua vida muito mais leve. E se você chegou até o final desse vídeo, então deixa um like aqui e se inscreve no canal para ajudar a gente a bater 1 milhão de inscritos aqui, que é o nosso propósito de levar o nosso conhecimento da forma mais descomplicada possível para muita gente. Tentando encontrar o tal do